Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Como já dizia meu amigo Ney, vamos dar sequência agora à análise do capítulo 7 de como as democracias morrem. Detalhe, hoje você vai ver como em tempos recentes a reserva institucional ela foi abandonada de vez. E a luta agora apresenta-se sem grades de proteção. Se liga, vamos nessa. Analise comigo essa janela temporal que vai de 1866 até 2016. O Congresso, em sua plena reserva institucional, após o processo de guerra civil, o acordo, o acerto entre os partidos, não impedia que um presidente nomeasse um nome à Suprema Corte. Nesse intervalo de tempo, em 2016, algo muito exótico dentro desse cenário político das normas não escritas aconteceu. Para você ter noção, com a morte de Anthony Scalia, Obama, por tradição, indicaria um nome. E o nome foi indicado. Sabe o que aconteceu com o nome? A indicação foi negada. E no presidente seguinte, a indicação foi aceita. Então, nesse momento, a gente enxerga que a reserva institucional ela foi abandonada, né? Foi barrada uma tradição, uma norma não escrita, né? Em prol de simplesmente executar uma lei, executar uma regra por executar e utilizá-la isso a seu pleno favor, sem levar em consideração a possibilidade de negociação entre os partidos. Você acha que isso começou do nada? Acompanha comigo nos próximos para você entender. E agora gravem bem o nome da fera: Newt Gingrich. Este elemento atravessou o finalzinho da década de 70, atravessou a década de 80, virou presidente da Câmara na década de 90, e ele tem um papel importantíssimo para que você compreenda o que hoje é a política nos Estados Unidos. Seu lema, seu discurso sempre girou em torno de que se você está dentro da lei, se você está abraçado por ela, você não precisa temer, você não precisa se importar com o que o seu oponente vai dizer. Afinal, ele passou esse período, pessoal, do final da década de 70 ao longo e passando por 80 e 90, recrutando republicanos e treinando eles para um discurso. Seus oponentes são maus e imorais. Ou seja, não são passíveis de você negociar, porque eles são algo impuro, ilegítimo, ilegal. De alguma forma você tenta tirar ele da jogada através desse discurso. Grava esse nome, para você entender atual, porque adivinha quem estava do lado de Donald Trump como ex-congressista? Essa fera, bicho. E você deve estar se perguntando, o que esse cara tem a ver para a gente poder, como origem, para chegar até os tempos atuais? Vamos aqui analisar o primeiro nome. Bill Clinton teve simplesmente seu governo bloqueado por um congresso de maioria republicana. E só para você ter uma noção, entre 1993 e 94, nesse interstício aí, você tem 80 obstruções resolvidas, né, que dá um bom indício aí de que quantas tentativas de obstrução para parar algum projeto, para parar alguma aprovação, foi realizado. Para você ter noção, até a década de 70, o número maior de obstruções havia sido 7 em um ano. Né? Então você começa a perceber que algo mudou. E adivinha quem estava também presente nisso? Newt Gingrich. E Bill Clinton, pessoal, não ficou só nessas obstruções não. Para você ter noção, ele sofreu um processo de impeachment, do qual ele, como Kate Whittington mencionou, ele acabou perdendo, né, a sua função como presidente por uma tecnicalidade, né, o perjúrio, a obstrução à justiça, no sentido de que ele forneceu uma declaração, certo, sob juramento, e depois comprovou-se que a afirmação dele era falsa. Detalhe. Não era uma afirmação sobre algo relacionado à parte econômica, de orçamento, de decisões. Não, era apenas um caso em que envolvia ele e uma estagiária. Então ele mentiu sobre um aspecto que realmente traria problemas conjugais para ele, traria problemas para sua boa visualização em questões morais, né, em questões éticas. Contudo, entretanto, não para um processo de impeachment
como se tivesse prejudicado o país. Conseguem compreender o cenário? E aí você deve estar se imaginando, então pronto, passou Bill Clinton, se ele era o problema, vai entrar um republicano, muito conhecido por vocês, que é George W. Bush, em específico, o Bush filho. E aí, pessoal, para surpresa do campeonato, é que a reserva institucional é abandonada de vez. Pelo presidente? Não. O discurso de Bush era justamente de reconciliar, né, trazer de volta todo mundo junto, né, together. Só que os seus companheiros de partido não entenderam dessa forma. E assim, pessoal, para você ter noção, os republicanos eles fizeram coisas que demonstraram bem que eles usaram as suas funções para poder beneficiar a si e ao partido, né, que eles estão presentes. Por exemplo, eles aliviaram, né, ao longo do governo Bush a fiscalização, né, do Congresso sobre o Executivo, que em uma década anterior levou ao impeachment de Bill Clinton, agora afrouxa a coleira. E não para por aí, viu? Houve um redesenho distrital, né, no Texas. No Texas, pessoal, havia uma distribuição assim: 32 cadeiras, 17 dessas cadeiras estavam com os republicanos, 15 delas estavam com os democratas, e num cenário como um todo, os republicanos estavam com 229 e os democratas com 204. Ou seja, no cenário político a nível nacional, os democratas precisavam reaver 13 cadeiras. 13 cadeiras e eles voltariam a ser maioria no Congresso. E aí os republicanos miraram no Texas em específico. E eles conseguiram conquistar 6 cadeiras. Como? Simples. Eles pegaram pessoas, né, afro-americanos, latinos, e redistribuíram eles em distritos menores. E enxurrou de republicanos, onde os democratas eram vitoriosos. E aí, pessoal, o resultado foi o ganho de 6 cadeiras. Se isso não é abusar, né, do que eles teriam direito de fazer. E tudo isso, pessoal, sobre o plano de fundo da guerra ao terror. Houve o atentado às Torres Gêmeas, os Estados Unidos declaram guerra ao terror, combater o eixo do mal, e nesse cenário é que os republicanos vão se apossar desse plano de fundo e eles vão utilizar isso com muita destreza, e vocês vão entender isso agora. E aí chegamos ao governo de Obama. Eu quero que você compreenda que Obama, pessoal, vai passar num momento político justamente o acirramento do abandono da reserva legal, da cortesia, da busca por uma certa tolerância mútua, pelo menos do lado dos republicanos. E assim, Obama também não deixou isso simplesmente correr solto. Primeiramente, surgiram movimentos que questionavam a legitimidade de Obama, né? O Tea Party, por exemplo, com esse discurso aqui do Tom Tancredo, aponta muito essa noção de que os Estados Unidos da América foi fundado com o teor de fornecer sempre a liberdade e a democracia e os valores, né, dos fundadores. E que Obama não partilhava, não admirava, não amava tais valores que seriam a base do país, ou seja, então ele não amaria, ele não estaria disposto a se doar pelos Estados Unidos. Então ele era um presidente que não amava o país que governava e que, assim, por ele ver defeitos nele, gostaria de ter mudanças drásticas. E é nesse cenário que a galera começa a acusar Obama de ter teor, olha aí, ó, para ditadura nazista ou socialista. Só para você ter noção da gama, né, de que as pessoas queriam acusar ele de toda forma de ser um cara antipatriota. Dentro desse cenário, ainda surge o movimento Birder, que vai fazer surgir um Birder muito conhecido, um Birder muito importante, inclusive até vira presidente, Donald Trump. E aí, meu amigo, entenda, esse movimento questionava a legalidade. Aí você já vê que realmente ultrapassou qualquer tipo de barreira e qualquer tipo de limite. É a legalidade. Se questionava se Barack Obama de fato teria nascido em território norte-americano. Caso não, isso seria, como é que eu posso dizer, algo que impediria Barack Obama de assumir a presidência, até mesmo ter concorrido, né? Então
está conferindo agora a questão da legalidade. Mas Obama ele não deixou isso barato não. Para você ter noção, Obama utilizou-se de ação executiva, ordem executiva, memorando executivo para contornar o Congresso. E ele deixou bem claro: os fundadores não previram que o Congresso se tornaria o que se tornou hoje. E à frente, né, de um Congresso tão disfuncional, não cabe, né, esperar. Não cabe. As decisões importantes têm que ser tomadas. E aí ele utilizou também do seu poder para poder contornar o Congresso. E assim você vê que a reserva foi abandonada. E é isso, meus caros. Espero que vocês tenham gostado. Estamos nos preparando já para a reta final, né, da análise da obra. E até o nosso próximo encontro. Como já dizia meu amigo Ney, vai dar tudo certo, meu caro.